Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo episódio de nosso podcast. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer, porque nesta semana alcançamos o top 15 de podcasts de filosofia no Apple Podcasts aqui do Brasil. Então, o agradecimento fica a vocês que estão acompanhando. E para quem ainda não fez, peço que ao terminar o episódio curtam o nosso podcast e, em caso de dúvida, em caso de comentário também, sintam-se à vontade para comentar, para que a gente possa cada vez mais ir enriquecendo o nosso podcast. Hoje iremos começar uma série de podcasts onde abordaremos um livro de filosofia. Então, se você não teve a experiência de ler um livro de filosofia, saiba que, junto aqui comigo, você poderá ler o seu primeiro. E mesmo que você ache que livro de filosofia é muito difícil, mesmo que você já tenha tentado ler um livro de filosofia e achou complicado, uma escrita muito rebuscada, saiba que esse livro que iremos abordar aqui é um livro muitíssimo didático, com a linguagem simples, de modo que é perfeitamente possível de alguém que nunca leu nada de filosofia consiga entender. Iremos trabalhar com o livro Aprender a Viver, do filósofo Luc Ferry. E esse livro é relevante para os nossos estudos porque ele apresenta a filosofia como uma ferramenta prática, uma ferramenta que pode nos ajudar nos desafios da contemporaneidade e pode nos ajudar a termos uma vida melhor, a respondermos anseios e angústias existenciais. Então aqui a filosofia é apresentada não como algo meramente especulativo, mas como uma ferramenta prática. A gente discutiu sobre isso tanto no episódio piloto quanto no primeiro episódio de fato do podcast, onde apresentamos diversas abordagens sobre o que é filosofia, e a abordagem que estaremos utilizando aqui é a abordagem da filosofia como uma prática a ser utilizada em nossa vida. Então, se você tem o livro ou se você for adquirir o livro, você pode tanto ler agora o prefácio do livro e o primeiro capítulo, que iremos trabalhar aqui hoje com o primeiro capítulo, ou também é possível você acompanhar o podcast e lê-lo depois, o capítulo depois, ou ainda, não se preocupe que nós iremos aqui discutir as ideias centrais do capítulo. Então, mesmo que você não esteja lendo, mas você vai sair daqui entendendo o que é que o Luc Ferry falou em seu primeiro capítulo, tá? E aí, quando fecharmos essa série de episódios, você sairá entendendo o que Luc Ferry está chamando de filosofia enquanto aprender a viver. Então, vamos começar. E nesse primeiro bloco, iremos tratar a filosofia como arte de viver, iremos tratar do que o Luc Ferry traz no seu primeiro capítulo. E Luc Ferry, para quem não conhece, é um filósofo francês que propôs o que se denomina como humanismo secular. Ele ensinou ciência política e filosofia política em algumas universidades e lá na Europa, e foi ministro da Educação na França de 2002 a 2004. Tem diversos livros, onde os livros muitas vezes parecem livros de autoajuda. Aprender a Viver lembra, né? Um pouquinho aquele título assim do livro, bem autoajuda, bem coach, né? Essas coisas assim. Mas se você for ler o livro, por mais didático que ele seja, por mais que ele tenha essa cara de livro de autoajuda, você vai ver uma série de raciocínios estruturados, sistematizados, muito bem embasados, muito bem concatenados. Então, por mais que ele tenha essa aparência, você está aqui diante de um livro de filosofia mesmo, tá?
Aqui também lembrando que não estou dizendo que não é para ler livro de autoajuda ou qualquer outra coisa assim. É possível lê-lo sob um olhar filosófico, sob um olhar crítico, né? Embora a gente sabe que boa parte dos livros de autoajuda não são, de fato, tão bons. Mas é curioso porque a gente sempre vê crítica a livro de autoajuda porque eles falam coisas que são muito simples ou muito óbvias, só que são coisas simples e óbvias que a gente não pratica no nosso dia a dia, né? Aí a crítica caberia mais aos livros que apresentam ideias que não são válidas ou ideias que talvez se você praticasse a vida não ficasse tão legal assim. Talvez até piorasse, né? Mas enfim, voltando aqui para o nosso capítulo, ele inicia com a pergunta: por que a gente deve estudar filosofia? Para quê? Eu vou estudar essa bagaça. E ele vai responder porque sem filosofia a gente não consegue entender o mundo que a gente vive. Saiba que aquilo que você pensa, aquela sua convicção mais íntima, os seus valores, estão estruturados, quer você saiba ou não, por discussões que aconteceram muito antes de você e estão acontecendo ainda hoje. Então, quando a gente estuda filosofia, a gente começa a entender como as visões de mundo foram desenvolvidas no decorrer da história. E, inclusive, como essas visões de mundo nos influenciam. Temos condicionantes em nossos pensamentos. A gente pensa de acordo com a nossa sociedade, com a nossa época, com os nossos valores que foram passados pela sociedade, pela época, talvez pela religião que a gente faz parte, talvez pela educação que a gente teve, talvez por nossa família, enfim. E tudo isso teve um porquê lá atrás. Então, quando a gente estuda filosofia, a gente não só está aprendendo discussões bem abstratas, bem elaboradas, metafísicas e coisas do tipo, mas estamos tendo consciência das raízes que irão estruturar o nosso pensamento hoje. É possível ser livre quando nós não sabemos que somos influenciados, sendo que nós estamos sendo influenciados? Creio que não. Então, quando estudamos filosofia, você consegue perceber o que está influenciando, o que sempre influenciou os seus pensamentos, as suas convicções, os seus valores, e inclusive analisar se eles fazem sentido ou não para continuar ou não com eles. Então, nesse sentido, estudar a filosofia é essencial também para termos, de fato, uma liberdade. E, além disso, a filosofia ajuda a vivermos bem. A filosofia, enquanto arte de viver, foi estudada desde a filosofia antiga. E, curiosamente, ao contrário da ciência, a filosofia não é ultrapassada. Então, uma ideia científica de 1000 anos atrás, que hoje foi provada que não funciona, é uma ideia que a gente estuda, talvez, só por questão histórica. Porque não vai fazer tanto sentido aquele estudo, aquela noção. Já as discussões filosóficas que existiram séculos antes de Cristo são discussões que ainda hoje estão sendo debatidas, tá? Então, o conhecimento filosófico, ele está sendo sempre debatido, ele não é descartado. Então, é como se houvesse uma roda de conversa que vem desde séculos antes de Cristo. Essa roda de conversa está acontecendo até hoje, e aí quando você decide estudar filosofia, você pode, pelo menos, sentar na roda de conversa, entender o que é que as pessoas estão falando e aprender com elas. E talvez até, quem sabe, você não possa contribuir para essa conversa que vai continuar seguindo por gerações. A filosofia não é apenas uma busca teórica, é um caminho para viver melhor. E aqui o Luc Ferry vai falar sobre a ideia de salvação. Como assim salvação? Vamos falar de religião agora? Então, o ser humano é o único animal que tem consciência da sua mortalidade. Ele sabe que vai morrer.
E essa consciência vai gerar angústias, vai gerar anseios. E ao deparar-se com a sua própria finitude, ao invés de se refugiar na vida presente, o homem se refugia ou no passado ou no futuro, impedindo, de certo modo, que ele viva conscientemente o presente. Então, quando a gente se depara com a nossa finitude, às vezes a gente sequer liga para o que a gente está chamando aqui de finitude, às vezes não faz a menor questão de refletir sobre a morte, tem até medo de falar sobre a morte, que um dia iremos morrer, de modo que suas ações, suas práticas, suas visões, seus valores mais o conduzem para mais próximo da morte do que para viver mais plenamente. Além disso, há pessoas que, ao invés de com sentido nessa finitude, buscarem uma vida mais consciente, um presente de fato mais com sentido, mais com propósito, as ações com mais objetivos, tendo em vista esse sentido e esse propósito, essas pessoas muitas vezes vão se refugiar no passado, lembrando de coisas boas que viveram, lembrando de coisas, às vezes ruins que viveram, né? Às vezes sendo aprisionadas por coisas que aconteceram no passado e não conseguindo se libertar dessas coisas que estão acontecendo no passado. E também há aqueles que ficam angustiados com o futuro, angustiados com o porvir, angustiados com as coisas que ainda vão acontecer. E aí a gente lembra um pouquinho aqui da depressão, um pouquinho aqui da ansiedade e um pouquinho aqui de que a gente não está vivendo o agora. E quando falamos de salvação, a gente está falando de respostas para essa questão da finitude da consciência de ser mortal. O Luc Ferry, inclusive, ele vai até trazer o significado do dicionário da palavra salvação, né? A gente está buscando salvarmos de alguma coisa, né? O fato de ser salvo, de escapar a um grande perigo, ou uma grande desgraça, ou a uma catástrofe. Mas de que é que a gente está buscando ser salvo? De certo modo, da morte, de certo modo, de lidar com a nossa finitude. E aí existem coisas que vão dar respostas a isso, que vão buscar essa salvação, que vão buscar lidar com essa finitude, sem se refugiar no passado, sem se refugiar no futuro, embora que às vezes haja esse refúgio. Aqui ele irá tratar da filosofia e da religião como oferecendo respostas a essa consciência. E ele diz que a filosofia oferece uma salvação por si mesmo, ao passo que a religião oferece a salvação por um outro. E a filosofia, para ele, é uma alternativa melhor à religião, porque coloca nas mãos do indivíduo a sua própria salvação. Coloca nas mãos do indivíduo a sua consciência, a sua lucidez, a sua serenidade, o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua liberdade de pensar, ao contrário da religião. Eu irei debater um pouquinho sobre isso aqui, porque há alguns problemas nesse raciocínio, mas nesse momento aqui, até para que a gente seja honesto intelectualmente, que sempre temos que ter essa visão da honestidade intelectual, sempre temos que ter também aquela complacência hermenêutica de tentar entender o autor por ele mesmo antes de refutá-lo, né? Então, primeiro eu irei apresentar o pensamento do autor e depois a gente discute um pouquinho sobre ele. Assim fica melhor para a gente entender de fato o que está sendo discutido aqui. Então, a filosofia oferece resposta às nossas angústias existenciais sem recorrer à religião, sem recorrer a dogmas. A filosofia pode ser substituta da religião porque ela também responde qual o sentido da vida.
ela também responde sobre a morte, ela também responde sobre a transcendência, sobre a felicidade. Ela busca respostas para as questões éticas sem recorrer a dogmas religiosos. É uma busca válida, é uma busca por meio da razão. A secularização e os encantos do mundo, né, na verdade o desencanto que o mundo contemporâneo nos trouxe, faz com que a gente entenda que o homem está sempre tentando buscar significado para a sua vida, para a sua existência, né? E a religião, enquanto buscando esses significados, ela lida com superstições. Elas podem ser utilizadas como instrumento de domesticação, de instrumentos para aprisionar o pensamento, para negar a vida, para negar o indivíduo, o potencial criativo do indivíduo, o potencial vital do indivíduo. A religião pode fazer com que tenhamos medo do desconhecido, o medo do sobrenatural, o que faz com que a gente possa ter uma abordagem não tão prática para alcançar a felicidade. Tem gente que age da forma que age com medo do inferno, com medo de um umbral, com medo de sei lá o quê. O desencantamento do mundo liberta o ser humano desse pensamento cheio de restrições, cheio de dogmas. E os sistemas racionais filosóficos, eles não dependem de dogmas e de restrições. Eles dependem apenas do raciocínio, da lógica, né, da estruturação sistemática do raciocínio. E, inclusive, nas religiões encontramos muitas vezes posturas que são negacionistas, posturas conspiratórias, que podem ser nocivas ao indivíduo e, inclusive, para a sociedade. A ideia, por exemplo, de que você não deve vacinar determinada pessoa, não deve se vacinar, não põe em risco só você, põe em risco todo mundo, muitas vezes. Então, ele aqui apresenta uma religião que retira de nós a capacidade de pensar por conta própria, colocando a nossa salvação nas mãos de um outro, enquanto a filosofia bota essa salvação nas nossas mãos. É duro encarar a realidade de que a nossa salvação está por nós mesmos. É muito mais fácil colocar a nossa salvação nas mãos dos outros, de um outro ser. Inclusive, ele vai até criticar essa ideia, dizendo que um mundo com Deus seria um mundo perfeito, mas é um mundo onde a gente tem diversos males. Novamente, eu vou apresentar críticas um pouco a esse raciocínio mais à frente, mas aqui a gente está apresentando aqui o ponto de vista dele. E aí ele vai dizer que o caminho da filosofia ele vai se desdobrar em 3 ramos, que respondem às perguntas específicas desses ramos em si, né? O que existe, como a gente deve se comportar em relação aos outros, o que devemos fazer na nossa própria vida. Que ramos são esses? Lembrando que o central é a salvação. Então, o primeiro ramo é a teoria. Teoria vem de teion, divino, e oral, visão. Então, etimologicamente, teoria significa contemplar o divino. Ele apresenta essa visão. Então, a teoria é a contemplação do que há de mais essencial. Nas discussões teóricas da filosofia, vamos tentar compreender a natureza do mundo e mesmo do conhecimento. A gente vai se interrogar, por exemplo, sobre o que existe. Como é que a gente sabe que isso existe? Até onde a gente pode conhecer? Como a gente pode acessar essas estruturas da realidade? Essas investigações filosóficas também vão responder o que é real e o que é aparência. O que de fato podemos conhecer. Então, a teoria é a contemplação do divino, é a contemplação do que há de mais essencial, é o que responde sobre a realidade. O segundo ramo é a ética. Como devemos nos comportar em relação aos outros? Que comportamentos podemos cultivar para sermos mais justos? Que hábitos podemos cultivar para vivermos bem,
para sermos felizes, para vivermos em sociedade. Essa visão ética é também um dos ramos que aqui ele apresenta da filosofia. E é o que faz Sócrates, por exemplo, ignorar a discussão da teoria e partir para a investigação das condutas. E o terceiro ramo é a sabedoria ou a salvação, onde a gente está lidando com a mortalidade e com a consciência dessa mortalidade, com a consciência de ser mortal. Se a filosofia, assim como as religiões, encontra sua fonte mais profunda numa reflexão sobre a finitude humana, no fato de que para nós, mortais, o tempo é realmente contado e de que somos os únicos seres neste mundo a ter plena consciência, então é evidente que a questão de saber o que vamos fazer da duração limitada não pode ser escamoteada. Em outras palavras, a equação mortalidade mais consciência de ser mortal é um coquetel que carrega em germe a fonte de todas as investigações filosóficas. Isso aqui nos diz o Luc Ferry. Então, depois de se perguntar sobre a teoria e sobre a ética, o filósofo perguntar-se-á sobre a finalidade e o sentido de todas as coisas, inclusive da sua própria vida. De modo que ele pode até descartar as discussões da teoria e as discussões da ética e se concentrar somente nessas questões existenciais. E aqui a gente remete à definição etimológica de filosofia. Philos, amigo, amor. Sofia, sabedoria. Aqui, de fato, o filósofo está sendo um amigo, um amante da sabedoria. E claro que há filósofos que subordinam a ética e a sabedoria à teoria, ou que subordinam a ética e a teoria à sabedoria, a teoria e a sabedoria à ética, enfim. Não existe uma só forma de filosofar. E aqui nesse livro ele irá fazer uma espécie de introdução à história da filosofia, que iremos trabalhar, e ele irá apresentar o que é que se falava de teoria, de ética e de sabedoria, ou de salvação, na filosofia antiga, na filosofia medieval, na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, que é o que a gente vai trabalhar na sequência, certo? E a gente até pode chamar os ramos de outras formas, para ficar mais fácil. Teoria, prática e sabedoria, certo? Fica mais fácil também de falar dessa outra forma. E lembrar também, tá? Então aqui a gente apresentou capítulo 1, que, né, como pontos fortes a gente viu a clareza e a acessibilidade do autor. Então, se você se deparar para ler, você vai ver que tá bem fácil a leitura, é bem didático, não é prolixo, tá tranquilinho, até mesmo quem não sabe nada de filosofia ler. Ele disse até, o autor, que esse livro surgiu porque ele estava fazendo uma palestra, na verdade, alguém super elogiou a didática dele na palestra, mas disse que foi pegar um livro dele para ler e não entendeu nada. E aí, nesse desafio, ele acabou construindo esse livro de modo que ele pudesse ser discutido sem ficar recorrendo à biblioteca, sem ficar recorrendo, de certo modo, a dicionário, que pudesse ser discutido entre pais e filhos. Então é algo bem introdutório à filosofia e que pode nos servir, inclusive, de introdução à história da filosofia, introdução ao pensamento, tudo aquilo que a gente falou. Ele está conectando também a filosofia com a vida prática e está propondo a filosofia como alternativa à religião. Esses são os pontos fortes. Como pontos fracos, temos a redução da filosofia à ideia da salvação, porque, como a gente viu, não necessariamente os filósofos irão se debater só sobre isso, ou não necessariamente a centralidade da filosofia é sobre isso, depende do filósofo, ele não vai concordar. Há uma tendência eurocêntrica aqui, bem clara, porque quando ele está falando de religião, ele está falando de religiões eurocêntricas. Na verdade, ele está falando de cristianismo.
talvez de uma visão bem estranha de cristianismo, né? Mas daquela visão bem caricata, aquela visão que virou um espantalho quando a gente quer falar mal do cristianismo, né? Quando quer falar mal de religião, as pessoas não estão falando mal de religião, estão falando mal da visão caricata que elas entendem de cristianismo muitas vezes. Então tem essa tendência aqui, não está sendo nem sequer debatido o que é religião de certo modo. E aquela ideia de que, porque se houvesse Deus, seria algo muito incrível, mas isso não explica porque a gente tem tanto mal no mundo. Olha, todo autor tem seu viés. Esse autor, né, tá indo desse viés bem ateísta aqui. Mas a gente entendendo o viés, pode se deparar com o autor de modo crítico, de todo modo, né? Nós também temos os nossos vieses. E isso faz com que a gente entenda muito aqui do que ele está trazendo, na verdade, né? Ele vai, por exemplo, criticar qualquer filosofia que tenha algum pezinho em dogmas ou na fé, de certo modo. Então, por exemplo, embora ele vai tratar sobre filosofia medieval, ele vai questionar se filosofia medieval é filosofia. Por quê? Porque ela está se submetendo à fé cristã. E aí, por tabela, a gente até saindo um pouco do escopo do livro, qualquer filosofia que se baseie em religião não é filosofia, na visão do autor. Tá? Embora ele apresente essa visão eurocêntrica, ela pode ser extrapolada para qualquer religião. A filosofia ela não deve se embasar em crenças, em fé, para o autor. E tem essa discussão, né? Há essa discussão, mas a gente pode se debruçar sobre essas questões de modo racional, ou não necessariamente a gente precisa ficar somente na filosofia para discutir sobre isso. E também essa visão é muito simplista de que Deus não existe porque o mal existe no mundo. Existe toda a discussão em filosofia da religião sobre o problema do mal, na própria teologia também, sobre o problema do mal. E essa, de longe, não é a melhor forma de você começar essa discussão. É uma pergunta válida, inclusive. É uma pergunta super válida, não estou dizendo que não é. Mas a resposta que ele dá de, então, só porque isso aqui existe, então Deus não existe. Tá, existe toda a discussão que você simplificou demais aqui, né? Então, não, isso aí não é não necessariamente é um bom argumento para dizer que Deus não existe só por conta disso. Embora possa ser utilizado, de fato. Tem argumentos melhores, a favor e contra, com certeza. E também há uma generalização da filosofia como arte de viver, até porque filosofia não é somente isso. Existem filosofias que são muito mais abstratas, e existe, por exemplo, a lógica formal, que é uma discussão filosófica que não está falando de arte de viver. Mas ela é importante, inclusive, para tudo, inclusive para a própria ciência, né? Então, tem esses pontos fracos aqui. A gente não vai sair daqui, pelo menos, entendendo filosofia só como isso, né? Tá? Tô esclarecendo agora. Mas, de fato, é muito importante a gente fazer essa conexão entre filosofia e vida prática, que muitas vezes é esquecida, tá? Às vezes até escanteada, às vezes até... Isso não é filosofia, não. Não, isso aí não é filosofia. Isso é autoajuda, isso é coach, papo de coach. Ou mesmo de você saber que na filosofia há respostas às questões existenciais. Isso é bem legal também, né? Não vamos dizer que não é, e a gente vai, com cuidado, trazer essas discussões aqui. Então, no primeiro bloco, vimos aqui as ideias do autor, no primeiro capítulo. No segundo bloco, agora, vimos os pontos fortes e fracos. Nesse terceiro bloco, vamos tecer críticas. Eu ainda não teci, inclusive. Vamos tecer críticas. E no último bloco, a gente faz as aplicações para fechar com o nosso encerramento, tá? Bom, aqui a gente vê, primeiro, a filosofia está sendo limitada ao campo prático. Então, a visão especulativa, a lógica, a metafísica, por exemplo, que possuem um valor dentro da filosofia, elas estão sendo, de certo modo, escanteadas. Sim, ele está discutindo sobre teoria, e a gente vai falar um pouquinho sobre questões metafísicas, a gente vai falar também sobre ética, mas ele meio que está submetendo tudo isso à salvação, que ele chama, né? À sabedoria, que ele chama, e não necessariamente os autores faziam isso, tá? Não necessariamente os autores faziam isso. Não estou dizendo que essa visão dele é errada, ou enfim,
né? Mas estou dizendo que essa visão dele não é a única dentro da filosofia. Há influências aqui nesse texto da fenomenologia, quase que não saía, fenomenologia e do existencialismo. A gente tem aqui umas ideias que lembram Heidegger, que lembram Sartre, né? Aquela ideia, por exemplo, de que aquela pessoa que ainda tem medo de discutir sobre a morte, então ela não tem uma vida autêntica, né? Quem reflete sobre isso, quem tem uma resposta sobre isso, são aquelas pessoas que têm uma vida autêntica. São perguntas que são faladas lá na fenomenologia, no existencialismo. Ele está trazendo aqui essas discussões, embora não está falando que são dessas discussões, tá? Não é bem uma crítica, mas é interessante a gente saber quais raízes estão sendo trazidas aqui um pouquinho também. Outra coisa, quando ele está comparando filosofia com religião, ele está pegando um conceito de religião que é assim: religião é o que parece cristianismo. É esse o conceito que ele está trabalhando aqui, tá? De certo modo, existem muitos autores que vão fazer isso. Religião é o que parece cristianismo, o que não parece cristianismo não é religião. Quando vocês virem alguma definição de religião, podem ver que muitas das definições elas estão olhando para o cristianismo e com base no que sabe de cristianismo estão olhando para as outras. Essa discussão sobre o que é religião é uma discussão bem complicada, né? A gente até pode falar, existe uma discussão sobre o que é essencial nas religiões, o que é que toda religião tem. Só que às vezes o que a gente vê como essencial na religião, a própria religião não vê. Então às vezes isso aqui, que no cristianismo é essencial, num confucionismo não é. Às vezes, por exemplo, a existência de Deus é essencial na religião. Tem religião que não acredita em Deus. E aí, como é que faz? Né? Então, ele não está trazendo aqui até porque, né, é complicado trazer uma boa definição do que é religião, né? Isso aqui não necessariamente é uma crítica, inclusive. Ele pode estar bem antenado com essas discussões de ciências da religião. Estou trazendo aqui agora uma visão, saindo um pouquinho da filosofia, indo para outras áreas, tá? Principalmente essa área de ciência da religião e também, não necessariamente saindo de filosofia, né? A gente está falando de filosofia da religião também. Então, essa comparação, ignorando essa questão da definição, né? Até porque, como eu falei, não tem uma resposta muito definitiva para isso. Mas ela está ignorando o caráter experiencial, o caráter social e o caráter prático das religiões. Ele, por exemplo, está abordando a transcendência como algo simbólico, por não dizer fictício, de certo modo. De modo a ignorar as abordagens místicas, por exemplo. Que são abordagens que existem na religião. A abordagem teológica, por exemplo, que também existe. A gente tem, por exemplo, no Jean-Luc Marion, a ideia de fenômeno saturado, quando ele está falando sobre a experiência do sagrado. Esse fenômeno saturado é uma experiência que transcende a nossa capacidade de compreensão e representação, saturando nossa consciência com amplitude que não pode ser totalmente apreendida racionalmente. O sagrado, ele se revela. A experiência do sagrado para Marion está intimamente ligada à ideia de revelação. O sagrado se manifesta não como um objeto que a gente vai conhecer, mas como um evento que nos ultrapassa, que nos transforma. É um dom gratuito, uma dádiva que precede qualquer merecimento humano. Essa doação é a fonte da nossa existência e da nossa liberdade. Marion vai criticar, por exemplo, tradições metafísicas que reduzem o sagrado a um conceito, uma ideia, porque o sagrado escapa a qualquer tentativa de compreensão totalizante. Então, não necessariamente, quando a gente fala dessa experiência do sagrado, só a racionalidade basta, só a filosofia bastaria. Então, tem respostas que não necessariamente só a filosofia daria. O Durkheim também, quando ele fala que a religião é mais que uma busca por sentido individual, ele traz a ideia que a religião é uma força coletiva. E uma força coletiva que a filosofia por si só não vai substituir. Para o sociólogo francês, a religião não se resume a crenças individuais ou experiências místicas isoladas. Ela é um fenômeno social. Um sistema de crenças, um sistema de práticas compartilhadas que unem aquele grupo de indivíduos em torno de um conjunto de valores e normas comuns para o coletivo. Então isso vai trazer coesão social, vai trazer identidade coletiva, vai fornecer códigos morais, vai desempenhar funções sociais, como por exemplo a resolução de conflitos e a promoção de bem-estar coletivo. A natureza da experiência religiosa vai trazer para o indivíduo sentimentos como pertencimento, reverência, transcendência, que a filosofia por si só não vai conseguir abranger. Os rituais, eles reforçam laços sociais
e as nossas crenças em algo maior que o indivíduo apenas intelectualmente não vai conseguir replicar. Então, aqui a gente vê que a religião, ela abarca esferas que só a filosofia não conseguiria abarcar, ou não conseguiria responder, somente por ela. A gente tem até, inclusive, pesquisas que mostram, em casos de dependência química, que esse sentimento de pertencimento pode ser atribuído à melhora de pessoas que buscam também na religião uma saída para dependências químicas. Ela ainda está fazendo um tratamento psiquiátrico, está fazendo terapia, mas também está indo lá para a esfera religiosa, e essa esfera religiosa ajuda no tratamento, naquele tratamento. Então tem algo ali, né? Minimamente a gente pode pensar, tem algo ali. Girard vai falar que a filosofia, com seu foco na razão, com seu foco no indivíduo, ela não consegue capturar a dimensão coletiva e profundamente arraigada da violência que permeia as nossas relações. Ele vai estruturar a teoria da mimese, tendência humana de imitar o desejo do outro, como a raiz dos conflitos. E a filosofia, segundo ele, não possui ferramentas adequadas para somente ela lidar com essa dinâmica. Os rituais religiosos, a experiência consagrada, tem um poder transformador que ela sozinha não abarca. Agora, lembrando que eu estou falando aqui de pontos que falam da religião abarcando lados que a filosofia somente não abarca, mas ele também reconhece que a filosofia também, ou melhor, a religião também pode ser uma fonte de violência. Guerras religiosas, por exemplo, que o digam, a intolerância religiosa que o diga, né? Lembrando que eu estou apresentando críticas, mas a religião também não é tão fofinha, né? Existem também os lados avessos, né? Os lados complicados da religião. E a gente também não pode esquecer desse lado. Então, René Girard, o historiador e crítico literário francês, ele vai trazer essa dinâmica que é importante, que a religião traz, mas ele também traz a outra face. A religião também, ela tanto pode resolver isso daqui, quanto também pode piorar, né? Antônio Damasio, ele fala que as emoções e os sentimentos possuem um papel fundamental na vida humana, que a filosofia por si só não vai conseguir abarcar. Então, para ele, a razão e a emoção não são forças opostas, mas são complementares, são interdependentes. A emoção, longe de ser um obstáculo ao pensamento racional, é um componente essencial para a tomada de decisão, a construção de relações sociais e mesmo a formação de nossa identidade. Então, é importante esse lado subjetivo na nossa vida, não só o racional. O próprio Jung, quando ele está falando dos símbolos e dos mitos, como a linguagem universal, que vai falar diretamente com o inconsciente humano, que vai estruturar uma espécie de ponte entre inconsciente e consciente, né? Essa linguagem que nos conecta às raízes da nossa psique, é essencial para a nossa saúde mental também, e espiritual, de certo modo, né? Extrapolando um pouquinho aqui. Então, a filosofia, embora seja uma importante ferramenta para a compreensão do mundo, ela não substitui a função transformadora que os símbolos contêm. Estou falando aqui de símbolos, de mitos, aqui, porque as religiões, elas podem conter símbolos e mitos também. E esses símbolos e mitos possuem funções, tá? E aqui cabe uma outra pergunta. Será que nós mesmos conseguimos nos salvar? Será que só a gente basta? No cristianismo a gente tem o pelagianismo, né? Que é uma heresia que fala que nós não precisamos da graça divina para nos salvarmos. Somente nós, por nós mesmos, podemos nos salvar. E isso me lembra o diálogo, ou melhor, a República de Platão, onde, quando ele vai falar da alegoria da caverna, ele não fala que o prisioneiro da caverna se libertou por ele mesmo. Ele fala, e se esse prisioneiro fosse libertado? Ele não diz por quem. E aí existem discussões sobre isso, né? Vão dizer, não, ele está falando do próprio indivíduo, quando atinge determinada consciência, ele volta, né? Ou outro que conseguiu sair da caverna, que volta para libertar quem está lá, embora, enfim.
Ele não, mas mesmo assim ele poderia ter dito direto. E se o prisioneiro conseguir se libertar das correntes? Mas a pergunta que ele faz não é essa. Ele faz, e se ele fosse libertado? Por alguém, de certo modo. Por alguém, na verdade, né? Então, aqui eu não estou trazendo uma resposta para essa pergunta. Será que nós mesmos conseguimos nos salvar? Existem coisas que dependem de nós mesmos, mas existem coisas que muitas vezes não dependem de nós mesmos. Muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de um profissional para resolver uma questão nossa, né? Às vezes a gente, sei lá, caiu no fundo de um poço sem ter ferramenta nenhuma para sair de lá, é preciso que alguém nos ajude a sair. Nós, seres humanos, enquanto vivendo em sociedade, precisamos um dos outros, minimamente. Se eu pensar só nessa perspectiva, eu também preciso dos outros para essa questão. Não estou nem falando do transcendente. Então, fica aqui também essa outra reflexão, né? Será que a gente, por nós mesmos, conseguimos nos salvar? Por nós mesmos? De todo modo, embora ele proponha a filosofia como alternativa mais racional, mais prática às religiões, podemos pensar que filosofia e religião são complementares. A filosofia pode oferecer ferramentas para a gente pensar de modo mais crítico sobre a nossa vida, e as religiões oferecem experiências de transcendência, de conexão comunitária e respostas aos anseios espirituais que a razão sozinha pode não conseguir alcançar. A filosofia vai nos ajudar a buscar a autonomia de modo racional, por nós mesmos. A religião traz uma sensação de pertencimento, traz a experiência com o sagrado, traz um sentido maior para a nossa vida, traz um propósito, de certo modo. A filosofia pode nos ajudar a fundamentar e entender melhor o que aprendemos na religião. E a religião pode responder a angústias que somente de modo racional a gente não conseguiria responder. Então acaba que, nessa discussão aqui, religião e filosofia são complementares. E aqui, embora eu estou destoando totalmente do que o autor falou lá no texto, que ele apresenta a filosofia como uma alternativa muito mais prática e muito mais útil do que a religião para responder a anseios existenciais, e aqui eu trago a visão de que não é bem assim, inclusive, né? Não tem uma resposta tão fácil assim, mas a gente pode vê-las como complementares. E dessa forma, seja um ateu ou seja um religioso, seja alguém que tem uma vida pautada em práticas espirituais, a gente consegue extrair o melhor aqui do livro, tá? Eu estou fazendo esse adendo porque, como eu também irei falar aqui no nosso podcast e falo também no Instagram sobre religiões, sobre espiritualidade, ficaria meio destoante com o público falar de um autor, falar de um livro e começar a dizer que fala mal das experiências religiosas. É importante a gente fazer críticas, é importante responder essas críticas, né? Também não vamos cegamente escolher, adotar ou não determinados pontos, né? Vamos refletir sobre tudo. A filosofia não é dogmática. Mas vamos trazer aqui também o outro lado, né? Que muitas vezes não é trazido nas discussões de fato. Então, indo para o último bloco, nas aplicações, a filosofia ela vai nos ajudar a enfrentar crises. A filosofia, por exemplo, pode nos ajudar em questões como ansiedade, pode nos ajudar em questões como busca de propósito, como angústia, né? A angústia do futuro, a angústia pelo que já nos aconteceu. Quando eu estou falando que pode nos ajudar, eu estou dizendo que, não estou dizendo que ela sozinha faz isso, mas que ela pode também ser uma ótima ferramenta para isso, para enfrentar as crises que temos na nossa existência. Ela vai nos dar ferramentas racionais, ferramentas práticas, ferramentas de reflexão que vão nos ajudar nesses pontos. E lembra que eu falei lá no início sobre que muitos dos nossos valores, dos nossos pensamentos e tal, não são nossos, eles já foram discutidos lá atrás, ou eles têm base em discussões que existiram lá atrás e que a gente nunca parou para refletir sobre eles. Eles não são de fato nossos. Quando a gente está revisando a história da filosofia e contemplando a filosofia enquanto arte de viver, nós iremos entender como é que nossas crenças e valores vão influenciar as nossas ações,
no nosso bem-estar, a nossa felicidade, sim. E também vamos entender onde essas crenças, esses valores, esses pensamentos surgiram. E principalmente, a gente vai poder olhar para nossos pensamentos, para as nossas crenças, para nossos valores, para nossos hábitos e responder: isso faz sentido ou não faz? Isso é válido ou não faz para o meu objetivo de vida? A filosofia também, enquanto arte de viver, vai nos ajudar a adotar uma melhor postura diante das dificuldades, porque a gente vai olhar para dificuldades sob uma ótica também racional. Às vezes, quando a gente está ali cego por nossas paixões, por nossas inseguranças, por nossos medos, por nossos receios, por nossas angústias, a gente encontra saídas e respostas que não são realmente as melhores. Quem nunca estava ali passando por um problema, vendo a maior dificuldade, vendo um dragão ali, e no final não era nada, era uma formiguinha. Só que a gente não tinha a capacidade de olhar racionalmente para aquele problema. E a filosofia, enquanto arte de viver, vai nos ajudar a fazer exatamente isso. A gente também olhar sob uma ótica racional para as nossas dificuldades. Ela também vai nos ajudar a refletir sobre o que realmente nos faz felizes, sobre o que é a felicidade. O que é pra gente é ser feliz. Como você deseja estar daqui a 10 anos? Como você deseja estar daqui a 10 anos? E o que é que você está fazendo para isso? Como suas escolhas, como suas ações estão te guiando para onde você quer chegar? Como suas escolhas, como suas ações, como seus objetivos estão te guiando para que você um dia seja feliz? Essas discussões que iremos fazer aqui ao trabalhar essa obra também irão nos ajudar a essa reflexão. E essa busca de conhecimento filosófico vai nos ajudar a ter uma melhor liberdade pessoal, porque ao questionarmos as raízes dos nossos pensamentos, podemos de fato analisar se eles fazem sentido ou não, se eles nos ajudam ou não em relação aos nossos objetivos, se eles nos guiam ou não em busca das respostas às nossas crises existenciais, às nossas ansiedades, nossos medos, nossos receios, nossas inseguranças. E, enfim, chegamos aqui ao final do episódio de hoje. A gente viu a filosofia como arte de viver, a importância também da filosofia enquanto arte de viver, né? Filosofia como arte de viver não é autoajuda, não é coach, né? Não, existe sim essa proposta de filosofia. Epicuro falava da filosofia enquanto um remédio para a alma. Também analisamos os pontos fortes e pontos fracos dessa discussão. Olhamos para esse capítulo sob uma outra ótica, não só do autor, né, tecendo algumas críticas, e chegamos, por meio dessas críticas, à conclusão que não é bem assim, que a filosofia sozinha vai conseguir resolver isso aqui. Tem coisas que ela pode não resolver, tem coisas que a religião talvez tenha uma melhor resposta, ou nos ajude melhor a encontrar essas respostas. E também vimos aplicações práticas da filosofia enquanto arte de viver, né? A filosofia nos guiando para enfrentar as nossas crises, as nossas dificuldades, nos ajudando a revisar a nossa própria arte de viver, a revisar nossas crenças, nossos valores, para saber se eles são válidos ou não, para saber se eles vão nos ajudar a chegarmos aos nossos objetivos, para nos ajudar a adotar uma melhor postura diante das dificuldades, para refletir sobre o que realmente nos faz felizes, alinhar as nossas escolhas com os nossos objetivos, para buscar conhecimento filosófico como forma de ampliar a nossa liberdade pessoal, porque você vai estar solto das amarras dos pensamentos que lhe foram incutados sem reflexão alguma. Você vai lá na raiz do seu pensamento e vai: peraí, isso aqui faz sentido para mim, então eu vou continuar, isso aqui não faz tão sentido para mim, então melhor descartar. Também não é um processo tão fácil assim quanto eu estou dizendo, né? Não é uma coisa que eu só assim vou fazer, não é tão fácil mudar os nossos pensamentos, mas a reflexão pode nos ajudar com certeza nisso. Então, fica aqui o convite para você acompanhar as nossas discussões. Iremos discutir toda a história da filosofia. Ele vai selecionar alguns autores, alguns filósofos, na verdade, para essa discussão. Então, iremos ver a filosofia antiga sob a ótica dos estoicos, e aí vendo teoria, ética e salvação. Também iremos ver sobre filosofia medieval, né, sobre a filosofia cristã,
Iremos ver também sobre o humanismo e a filosofia moderna, a pós-modernidade e a desconstrução. E aqui, para encerrar de fato, fica aqui uma pergunta para vocês, que eu espero que vocês respondam aí nos comentários. Você concorda com Luc Ferry que a filosofia é uma alternativa melhor que a religião para responder nossos anseios existenciais? Ou ainda, você concorda com Luc Ferry que a filosofia pode sim ser uma arte de viver, que a arte de viver é de fato a centralidade das discussões filosóficas? Ou você tem uma perspectiva diferente? Comenta aí para eu entender e alinhar melhor as discussões nos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.